2 Timóteo 4, 9 a 22. Todos acharam? Diz assim, eu vou estar lendo na NVI. Por favor, Paulo pedindo a Timóteo aqui, tá, queridos? Timóteo foi o seu discípulo. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, ou amou o mundo, né? E foi para Tessalônica. Crescente, é o nome de uma pessoa, foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Carpo é o nome de uma pessoa. Bom nome para botar no filho aí, tá, gente? Carpo. Troade é uma cidade. Traga também meus livros, e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele me fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo, mais um nome bonito para botar no filho, Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eubulo lhe manda lembranças, e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, podem sentar-se, fiquem à vontade. Em nome de Jesus, não feche a Bíblia, deixa aí, né, o tablet, o celular aberto também, não nas redes sociais, mas na Bíblia. Amém? Amados, essa palavra tem muita aplicação para todos nós que aqui estamos presentes. Apesar de ter sido escrita aí há quase 2000 anos atrás, é mais atual do que o jornal que vai ser lançado ainda amanhã. Nesse contexto aqui, o autor dessa carta, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, como muitos aqui bem sabem. Ele sabia que o fim da sua vida estava chegando. E ele disse aí, mesmo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, o seguinte, um pouquinho antes dos textos que lemos. Ele diz assim, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha partida ou da minha morte se aproxima. Combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, na verdade, o texto que lemos, né, acabamos de ler, ou o livro de um modo geral, é provavelmente as últimas palavras do apóstolo Paulo aqui na terra. Provavelmente. Há quase que um consenso quanto a isso. Logo após, né, segundo a tradição, depois de ser preso, ele foi retirado da prisão e levado à morte. O historiador John Fox, né, autor do livro, o Livro dos Mártires, é um best-seller, um clássico da literatura cristã, escrito aí pelos anos de 1600. John Fox, que foi um historiador, ele disse que Nero enviou 2 soldados para dar notícia da morte de Paulo. 2 soldados foram enviados. Diz ainda que esses 2 soldados pediram que Paulo orasse por eles. Paulo orou e profetizou dizendo o seguinte: vocês vão crer em Jesus e serão batizados diante do meu túmulo. Logo em seguida, Paulo foi levado para fora da cidade e deu o seu pescoço à espada. Não consta na Bíblia, mas são dados históricos e verificáveis. Ou seja, ele foi decapitado, queridos. Perdeu a cabeça aqui na terra.
mas ganhou uma coroa nos céus. Ele morreu bem, pois viveu bem, viveu para a glória de Deus. Até porque a vida é mais do que viver, e o morrer é muito mais do que morrer. Paulo morreu para estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Muitos morrem para estarem longe de Cristo por toda a eternidade. Então, viver é mais do que viver, morrer é muito mais do que morrer. Não acredite nessa ladainha, nessa historinha de que morreu, acabou. Não, não acabou. Amados, temos que ter em mente que o céu não é aqui. Todos estão bem conscientes disso. Nessa terra não andamos em ruas de ouro, mas cruzamos, e muitas vezes, o vale das lágrimas, e isso é fato. Aqui ainda não recebemos o galardão final, mas bebemos muitas vezes o cálice da dor, e cada um sabe o que é isso no seu dia a dia. Paulo perdeu a cabeça, morreu sim, mas sua obra continuou. A obra não parou e continuou até os dias de hoje. John Wesley costumava dizer que Deus sepulta seus obreiros, mas sua obra continua. Muitos obreiros de valor já foram sepultados nos últimos anos. Muitos obreiros de valor. Posso citar alguns: Billy Graham, Reinhard Bonk, Tim Keller, o físico brasileiro Adalto Lourenço, que eu amo ouvir até hoje, né? Jimmy Swaggart, que morreu há pouco tempo. Obreiros que partiram. Sim, apesar desses obreiros terem partido, a obra de Deus continua. Paulo morreu, sim, a obra continuou. Agora, como Paulo encerra sua carreira aqui na terra? É a pergunta. Como que ele encerra a sua vida? Qual a avaliação que ele faz da sua vida? Se ele fosse examinado pelas lentes da teologia, famigerada teologia da prosperidade, ele seria um fracasso, um fiasco. Literalmente um fiasco aos olhos humanos. Isso porque o maior pregador, o maior missionário, teólogo, plantador de igrejas, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está agora velho, jogado numa masmorra, e é o contexto do texto que lemos, velho, jogado numa masmorra. Alguns entendem que ele tinha até problemas de saúde, problemas de vista, na visão, pobre, cheio de cicatrizes por todo o corpo, levou muitas surras, foi apedrejado, abandonado no corredor da morte. Essa é a história. O grande apóstolo dos gentios está sozinho no calabouço romano, sem dinheiro, com poucos amigos, sem roupas para enfrentar o inverno, sofrendo as mais amargas privações. Portanto, ele foi aí um fracasso aos olhos humanos, mas um sucesso aos olhos de Deus. Não importa o que os homens dizem a seu respeito, importa o que Deus diz. Você pode não ter um centavo no bolso, estar desempregado, passando pelas maiores lutas, mas se você for íntegro, fiel ao Senhor, você vai ser valoroso aos olhos de Deus. Agora, como esse homem se sente diante de tudo isso? Como Paulo se sente? Qual é a visão que ele tem de si mesmo? Como ele avalia seu passado, o seu presente e o seu futuro? Amados, o texto que lemos revela um homem vitorioso, um homem animado, um homem esperançoso, perdoador, amigo, companheiro. Essa é a visão que ele tem da vida. Não vemos em Paulo nenhum sinal de frustração, ódio, rancor, amargura contra Deus, murmurando: pô, Senhor, te servi? Essa é a maneira que o Senhor galardoa os seus servos dentro da prisão, velho, cego, praticamente quase cego, com dificuldades visuais? Não, ele não está assim, amargurado. Ele não está decepcionado com a graça de Deus. Inclusive, tem até um livro muito interessante do pastor Paulo Romero, Decepcionados com a Graça. É um ótimo livro. Ele fala sobre pessoas que entraram para a teologia da prosperidade, da vitória, do sucesso, da cura, mas que ficaram decepcionadas, porque, na realidade, não vivenciaram isso na íntegra. Criam, literalmente, que Deus vai curar, curar, curar,
e estão defiando na saúde. Eu creio em um Deus que cura. Sim, não há problema quanto a isso. Paulo também cria, mas ele não era extremista. E todo extremo leva a um abismo. Paulo era moderado. Ele mesmo disse, deixei Trófimo doente em tal lugar, em Éfeso, se eu não me engano. Então ele era realista, queridos. Então, na verdade, Paulo, mesmo preso no corredor da morte, nos ensina e nos dá alguns conselhos. E conselhos interessantes para o nosso dia a dia. Esses conselhos servem para cada um de nós. Primeiro conselho que Paulo dá: tenha amigos de verdade. Tenha amigos de verdade. Não amigos da onça, mas amigos. Paulo está preso, como já disse, muito próximo da morte. E diz a Timóteo aí no versículo 9, por favor, venha assim que puder. Timóteo era amigo de verdade. Amigo de verdade. Era pau para toda obra. Amigo mais chegado do que irmão. Amados, na hora da dificuldade, é maravilhoso ter amigos. Na hora da dificuldade, é maravilhoso ter amigos. Paulo queria Timóteo por perto. Isso é natural, é saudável. Precisamos. Principalmente no momento de luta, de angústia, de prova, de aperto, seja lá em qual for a área. Precisamos de amigos, amigos do peito. Jesus, no momento da sua maior agonia, ele chamou para perto de si Pedro, Tiago e João e pediu para que eles orassem por ele. Queria amigos por perto. Provérbios 18, 24, diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Amigo da boca para fora é o que mais se tem hoje em dia. São chamados amigos da onça, que se aproximam da gente na hora da fartura, mas que viram as costas na hora da escassez. Estão conosco no churrasco, mas somem quando a doença chega. Estão juntos nos dias de festas, mas desaparecem na hora da dor. Nos elogiam quando precisam e correm quando precisamos. Porém, queridos, como diz um certo pastor, o verdadeiro amigo é aquele que chega à sua casa quando todos já foram embora. Repito, amigo verdadeiro é aquele que chega à sua casa quando todos já foram embora. Esse é amigo de verdade. É aquele que não o desampara quando cai sobre sua alma a noite escura da crise. Tem marido que é amigo da esposa, esposa que é amigo do marido. Eu posso dizer, minha esposa é a minha amiga. Os momentos mais difíceis da minha vida, em que eu fiquei entrevado em cima de uma cama, operado, ela que segurou a barra, ali, junto. E eu louvo a Deus pela vida dela, que está lá em Maricá, dando assistência aos irmãos dali. Amigo é aquele que se assenta com você no pó e na cinza, que chora com você, que abre para você o coração, as mãos e muitas vezes o bolso. E é mais difícil, né? O amigo verdadeiro não vem para receber, mas para dar. Ele não nos abandona na hora da aflição. Na verdade, cada um de nós estamos aquém, né, de sermos amigos, no pleno sentido da palavra, queridos. Muitos de nós ficamos aquém. Somos devedores de uma amizade tão verdadeira, mas Jesus é o nosso amigo mais chegado. Quando todos nos abandonam, Ele está conosco, se nós o buscarmos, se nós nos devotarmos a Ele. Ele estende a mão quando todos endurecem o coração. Portanto, amado, Paulo era feliz, pois tinha amigos de verdade. E Jesus era um amigo mais chegado. Só no texto que lemos, Paulo cita alguns desses amigos. Muitos, na verdade. Timóteo, texto que lemos. Lucas, Crescente, Tito, Marcos, Tíquico, Carpo, Priscila, Áquila, Onesíforo, Trófimo, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia, e vai embora. Se você ler Romanos 16, no finalzinho,
conclusão da carta aos Romanos, há uma lista de nomes, amigos que Paulo tinha. Paulo tinha amigos que o amavam pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Até porque ele não tinha nada. O que ele tinha para oferecer? Estava preso por pregar o evangelho, pobre, não tinha, como diz o ditado, onde cair morto, mas ele tinha o que dinheiro não compra. E amigos de verdade, o dinheiro não compra. Eu posso dizer que tenho amigos, queridos, não muitos. Dentre os poucos que eu tenho, eu já disse, é minha esposa. Dentre os poucos que eu tenho, é minha filha, que está na África, faz muita falta. É o meu filho e alguns pastores, amigos mais chegados do que irmão. Sendo assim, precisamos de pessoas que nos amam, nos apoiam e nos aconselham. Precisamos de amigos que nos corrijam, nos repreendam e digam quando estamos errados. Não só aquele que sempre concorda. Quem sempre concorda não é amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que diz que você está com mau hálito, que diz que você está com casca de feijão no dente, ou está com CC. Né? Esse amigo. Porque o inimigo vai ficar zoando, debochando, ridicularizando, contando para o outro, mas o amigo vai chegar e vai te chamar no canto e vai te ajudar a corrigir algumas coisas que possam estar desencaminhando na tua vida. Segundo conselho, queridos, não se aflija quando for abandonado. Paulo experimentou isso na pele, aí no versículo 10. Não se aflija quando for abandonado. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Irmãos, Demas, aqui citado, foi um cooperador do apóstolo Paulo. Amigo, estava próximo, cooperador. Andou com Paulo, viajou com Paulo, pregou com o apóstolo Paulo. Tinha as marcas de um verdadeiro amigo, porém, no momento mais difícil, mais delicado, mais complicado, ele abandonou Paulo. Começou bem, caminhando com ele, mas terminou mal, abraçado com o mundo. Esse foi o Demas, que nós acabamos de ler, versículo 10. E Paulo não foi abandonado somente por Demas. Nessa mesma carta, aí no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz também, como você sabe, dizendo para Timóteo, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Rapaz, cada nome bonito, hein? Abandonaram Paulo também. Ou seja, Paulo foi abandonado por muita gente. Paulo foi abandonado por muita gente. Da mesma forma, todos passamos por abandono no decorrer da vida, queridos. Todos passamos por isso. E quem nunca passou vai passar. Faz parte. Se Jesus experimentou isso com Judas, quem somos nós? Não somos diferentes. Pessoas vão nos abandonar e talvez na hora que mais precisamos delas. Pessoas entram, pessoas saem das nossas vidas. Isso é fato. Uns vêm, outros vão. Não só na nossa vida, até no contexto de igreja. Né? Eu que sou pastor, às vezes a gente gasta um tempo fazendo discipulado, preparando a pessoa. Quando a pessoa está pronta, abandona. Faz parte. Acontece. Não tem como fugir dessa realidade. Como já dizia um pastor, a igreja é como um ônibus, né? Alguns vão ficando em um ponto e outros vão subindo. A gente faz a nossa parte. Faz o melhor para preservar, mas tem coisas que saem do nosso controle. Então, pessoas entram e pessoas saem da nossa vida. Porém, precisamos ficar firmes, pois pessoas vão ser também mandadas por Deus à nossa vida. Uns vão, mas Deus envia outras para a glória dele. Pessoas vão virar as costas para nós, mas Deus sempre enviará outras pessoas que serão um verdadeiro bálsamo para a nossa alma, para a nossa vida. Pessoas de verdade, pessoas que vão somar e não subtrair. Paulo declarou o seguinte aí no verso 11, somente Lucas está comigo. Ou seja, Paulo
Demas abandonou Paulo, mas Lucas ficou. Demas abandonou, Lucas ficou. E mais, em 2 Timóteo 1, 16 e 18, fala também de um grande amigo chamado Onesíforo. Eu vou ler o texto. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e a sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar preso. Então foi visitar Paulo na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Então, amados, existem pessoas que entram para ficar conosco a vida inteira. Isso é fato. Lucas ficou com Paulo até o fim, Onesíforo até o fim. Pessoas que ficam a vida inteira. Existem outras que ficam conosco por um tempo. Alguns irão, mas depois voltarão. Fato. Outras irão e nunca mais voltarão. Portanto, precisamos estar preparados para isso. Sendo assim, precisamos valorizar os que ficam e não ficar lamentando pelos que vão ou que foram. Temos que louvar a Deus pelos que ficam ou por aqueles que Deus envia para a glória dele. Detalhe, quando pessoas forem embora, não deixe que sua alegria seja maculada por esses, porque outros virão e virão para ser bênção na tua vida, na tua igreja, para a glória do Senhor. Terceiro conselho, querido, esteja sempre pronto a perdoar. Sempre pronto a perdoar. Vou ler o versículo 11, parte B. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. O Marcos aqui, queridos, é o autor do Evangelho de Marcos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. O segundo é citado aqui por Paulo, Marcos. Ele foi um homem tremendamente usado por Deus para escrever um livro inspirado. Porém, nem tudo eram flores. Né? Nem tudo eram flores. Marcos havia abandonado Paulo na primeira viagem missionária. Ele abortou sua primeira missão no meio do caminho. No meio do caminho. E mais à frente, quando Paulo aí deu início à sua segunda viagem, o Marquinho, para os íntimos, quis seguir viagem com eles. E Paulo embarreirou. Não, você não vai. Você abandonou a gente, como é que você vai querer ir agora? E Barnabé quis levar Marcos e houve ali uma dificuldade, né? E o problema foi tão grande que Paulo separou-se de Barnabé por causa de Marcos. Porém, amados, a história não termina assim. Não termina. No texto que lemos, Paulo está na prisão, velho, cheio de cabelos brancos, com a cabeça mais fresca, com o coração mais mole. A idade acho que faz isso com as pessoas, mais leve. Ele então pede a Timóteo para levar Marcos até ele, pois era bastante útil para o ministério. Ou seja, Paulo perdoou João Marcos. Perdoou. Ele não guardou rancor. Ele mudou de ideia. E é nobre isso. É nobre. Não tem como fugir. As pessoas vão errar conosco, assim como vamos errar com elas. Pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Isso é fato. João Marcos deve ter ficado aborrecido ao extremo com Paulo. Pô, que cara insensível! Por que não deixou, não deu oportunidade? Por que não me perdoou? Por que ele foi tão intransigente, tão duro comigo? Eu sou jovem ainda. Mas Paulo, naquela época, não facilitou. Você não vai com a gente. Porém, que nunca é tarde para restaurar relacionamentos quebrados e construir pontes onde um dia a intolerância cavou abismos. Paulo voltou atrás, perdoou Marcos. Saber perdoar, queridos, é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Portanto, voltar atrás e dar uma segunda oportunidade não é sinal de fraqueza, mas sim de firmeza e caráter. Voltar atrás
pedir perdão, perdoar. Isso é nobre, isso é louvável e, acima de tudo, é bíblico. E mais, Paulo perdoa também a outros que o abandonaram. Aí no versículo 16 de 2 Timóteo 4, ele diz: na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Guardem isso. Todo pastor é vítima de injustiça, calúnia e difamação. Todo pastor. Paulo aqui estava preso por calúnia, difamação. Paulo não era um trambiqueiro, não era impostor, não era um assassino. Não, ele era um homem de Deus e estava preso injustamente. O pastor, na sociedade atual, ele está entre os 3 P's mais desacreditados do mundo. Quais são os 3 P's? Político, polícia, e ele é o terceiro, o pastor. Talvez é o mais desacreditado dos outros 2. Infelizmente, queridos, infelizmente. Então o pastor ele é caluniado, desprezado e visto com maus olhos pela sociedade moderna. Porém, acima de tudo, mesmo sendo caluniado, difamado, precisamos perdoar. Perdoar e perdoar. E quanto mais velhos ficarmos, mais moles temos que ser. Paulo estava aí beirando os 69 anos de idade, quando estava preso e próximo à morte. E estava com o coração mole e não com o coração endurecido. Quer um conselho? Perdoe para valer, sem reservas, porque quem não perdoa fica amarrado no passado. Quem não perdoa não é perdoado. Pastor, você não sabe da minha história. Eu não sei da tua, eu sei da minha. Mas a Bíblia manda perdoar. Você não perdoa, dorme com o inimigo. Porém, quem perdoa fica livre para ir em frente. Paulo desabafou dizendo: Senhor, ninguém ficou do meu lado, todos me abandonaram no meu primeiro julgamento, mas eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Ele disse: Senhor, que todo mal que me fizeram não seja colocado na conta deles. Outro detalhe ainda, Paulo não se vingou. 2 Timóteo 4, 14 e 15, ele disse: Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Amados, sempre que nos levantamos para fazer a obra de Deus, o diabo também, ele se levanta para destruir essa obra. E esse Alexandre aqui, esse latoeiro aqui, se levantou, usado pelo diabo. Porém, precisamos nos lembrar, sempre que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra ser humano, não é contra teu cunhado, tua sogra, teu patrão. A nossa luta é contra o diabo e seus asséculas. Precisamos nos lembrar também que a vingança pertence ao Senhor, pois é o Senhor que vai julgar. Portanto, quando Paulo disse aí, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, ele não estava expressando aí um espírito vingativo, mas apenas entregando seu julgamento nas mãos de Deus, a quem pertence esse direito. Quarto conselho de Paulo para mim e para você: seja incansável nos estudos. Mais um conselho. Versículo 13. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Trode. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Amados, Paulo precisava de cobertura para o corpo, a capa. A capa era uma vestimenta naquele contexto. Devia estar com muito frio, devia ser inverno. Precisava de amigos para a sua alma e livros para a sua mente. Ou seja, Paulo tinha necessidades físicas, mentais e emocionais. John Stott, um comentarista bíblico, diz que quando o nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando o nosso corpo está sentindo frio, precisamos de roupas. Quando a nossa mente está aborrecida, precisamos de livros. E não é falta de espiritualidade admitir isso. É humano, é ser gente. Paulo tinha fome de conhecimento, mesmo estando aonde estava. E olha que conhecimento naquele contexto era algo complicado, queridos. Para se adquirir livros, a Bíblia era uma fortuna, gastava-se muito. Hoje nós temos
O conhecimento na ponta das mãos, no celular. Você pode botar uma infinidade de livros, de bíblias, de comentários. Hoje é mais fácil, mas ao mesmo tempo mais difícil. Eu acho que a facilidade acaba fazendo com que a pessoa se acomode. Paulo tinha tudo para estar ali esperando a morte, de maneira passiva, deixando a vida levar. Mas ele quer o quê? Ele quer livros. Amados, para sermos cristãos, não precisamos negar nossa humanidade e nem a nossa fragilidade. Precisamos sim reconhecer. Precisamos de livros, precisamos de amigos e precisamos também aquecer o nosso corpo. O interessante é que Paulo não pediu a Timóteo alimentos aqui. Paulo não pediu a Timóteo dinheiro, não. Ele simplesmente pediu o quê? A capa e os livros. Ele quer a capa para se aquecer do frio e os livros para aquecer o seu coração. Porém, a Bíblia era o seu livro de cabeceira, seu livro por excelência. Ele pediu os livros, mas principalmente os pergaminhos. E muitos estudiosos, e eu concordo com eles, entendem que esses pergaminhos eram uma referência aos escritos inspirados. E os livros seriam livros seculares, livros gregos e assim por diante. Portanto, é muito bom ler outros livros. Eu gosto. Eu citei aqui já 2, pelo menos. John Foxe e John Stott. E tem tantos outros. Citei Tim Keller, um autor de livros também. Mas a Bíblia deve ser o nosso manual, o livro de cabeceira, para estar junto conosco todos os dias. Amados, Paulo era um pastor que amava os livros. E você vai ver constantemente isso. Nas cartas dele, ele citando até autores gregos, citando filósofos, porque ele lia. Ele não era um ignorante, não. Mas aí você fala, mas ele era pastor, precisava. Não, que todo cristão precisa ser amante da leitura. Um cristão que não gosta de ler é complicado, porque você tem uma biblioteca na mão que precisa ser estudada, lida, meditada, para que você não seja enganado pelas seitas, pelo diabo, com as suas inovações doutrinárias. Não seja enganado, leia a Bíblia. Todo cristão deve amar a leitura, todo cristão deve ser um estudioso. Porém, existe crente e existe até pastores que não leem, não estudam e não se aprimoram. Pastores que não gastam tempo pesquisando, anotando, aprendendo. Acham que já sabem tudo, que já estão no topo. Já leu uma vez na vida a Bíblia toda e acha que agora sei tudo. Meu irmão, tem gente assim. Não seja como esses. Em nome de Jesus. A Bíblia é muito profunda para esgotarmos o seu conteúdo. Quem deixa de aprender, cessa de ensinar. Paulo, para nós, é um exemplo a ser seguido. Isso porque, mesmo estando no corredor da morte, não tendo motivo algum para ler, imagine a claridade. Devia ser bem escuro, mesmo assim ele quer livros para ler. Tinha tudo para se acomodar, mas ele quer aprender um pouco mais com os livros e os pergaminhos. E o último conselho de Paulo, para nós, para concluir, é: reconheça sempre a bondade e o amor de Deus. Amém? Reconheça sempre a bondade e o amor de Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Os homens são maus. São maus, queridos. Eles podem nos trair, nos abandonar, nos prender, caluniar, difamar de nós, mas Deus é bom o tempo todo, mesmo que não entendamos seus caminhos. Veja o que Paulo disse aí no versículo 17 e 18. Diante de tudo que ele relatou, ele diz assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Paulo reconhece que, apesar de estar preso, Deus estava com ele. Ele disse: o Senhor permaneceu ao meu lado.
está comigo. Está comigo. Não há barreiras, queridos. Ele reconhece que apesar de ter sido abandonado por alguns, foi assistido por Deus. O Senhor estava com ele naquela imunda prisão romana. O Senhor estava com ele. O Senhor está com você. Não sei o que você tem passado, mas continue com ele também. Paulo sentia o amor de Deus mesmo numa situação tão adversa como aquele. Amados, sabe qual a grande verdade? Muitas e muitas vezes, Deus não nos livra do vale da sombra da morte, mas caminha conosco nesse vale terrível, nesse vale assombroso, como foi com Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Salmo 23. Em várias ocasiões, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha, lá dentro, como fez com os 3 hebreus. Em inúmeras circunstâncias, Deus não nos livra da cova dos leões, mas nos livra lá dentro da cova dos leões, como foi com Daniel. Daniel capítulo 6, boa leitura antes de dormir. E mais, às vezes, Deus nos livra da morte, como fez com Pedro. Em Atos 12, foi livrado da morte. Mas outras vezes, Ele nos livra através da morte, como foi com Tiago, em Atos 12 também. Pedro foi livrado, Tiago morreu, decapitado. Hoje, os dois estão com o Senhor. Um foi mais rápido, um pulou a fila, mas estão com o Senhor. Em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sendo assim, Paulo estava abandonado por muitos, mas não desamparado por Deus. Ele foi esquecido pelos seus melhores amigos, mas foi assistido pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo na prisão, ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. E, detalhe, estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de conforto, não é sinônimo de prosperidade, não é sinônimo de saúde. Estar no centro da vontade de Deus não significa que tudo vai acontecer como nós planejamos. Por exemplo, uma pessoa pode estar no centro da vontade de Deus e mesmo assim ser presa, ficar doente e passar fome, como muitos dos nossos irmãos estão agora nesse momento na Coreia do Norte. E essa é a situação do apóstolo Paulo, estando no centro da vontade de Deus. Portanto, Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu poder para suportar as provas. Seja fiel, vá até o fim, não retroceda, não volte atrás. É o conselho da palavra de Deus para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Guarde esses conselhos para a tua vida. Perdoa com vontade. Seja um estudioso da palavra. Busque a presença do Senhor. Valorize os amigos que você tem. Não chore pelos que foram. Valorize os que estão presentes. Não desista da vida porque um familiar morreu. Existem pessoas vivas que estão do teu lado. A vida continua. A saudade fica. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Pai, por tudo, por esse texto tão rico, que tantos ensinos tem para a nossa vida, Pai, e não esgotamos o assunto. Precisamos, Senhor, de amigos de verdade. Precisamos de pessoas, Pai, que estejam conosco na hora da luta. Precisamos de conselheiros, Senhor, daqueles que apontam o erro para nós. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda, Pai, para estudarmos mais a Tua palavra, para sermos dedicados a Ti, Senhor. Tira de nós toda preguiça, Senhor, todo desânimo. Ah, Senhor, há pessoas que leem tanto, mensagens de WhatsApp, textos, Senhor, no Facebook, Instagram, em tantas redes sociais, mas não conseguem ler a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda nas nossas fraquezas e ajuda-nos a reconhecer a Sua bondade, porque em meio às lutas e tribulações, o Senhor está conosco.
Ajuda-nos a enxergar isso, Senhor, a não ficarmos frustrados, decepcionados por conta das adversidades, mas olhar para o alto e reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, abençoa o nosso final de domingo ainda, Senhor. Guarda, Senhor, os irmãos que estão vindo lá de Maricá. Guarda eles, Senhor, livra-os de todo mal nas estradas, Senhor, que estão tão perigosas, Senhor, tão perigosas por conta da falta de radares, Senhor. Pai, quantos acidentes temos presenciado, mas tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém.